Bom, na terceira parte, vamos falar sobre fenologia. Tem um vídeo muito didático falando sobre fenologia da empresa Pioneer Semente, que já está disponível no Siga. Tá? Então, eu indico que vocês complementem essa parte lá. Tá? Tô passando o cara aqui vendendo pamonha e é justamente relacionado ao nosso tema aqui. Mas vamos lá. Sobre fenologia, temos esse vídeo e temos alguns materiais que estão disponíveis também para leitura no Siga. Então, a fenologia, a importância dela é se determinar a idade da planta. E se você determina a idade, você vai determinar também alguns tipos de manejo. Tá? Se é para aplicar herbicida ou não, se pode aplicar inseticida ou não, se pode fazer liberação de agentes de controle biológico, adubação de cobertura, colheita. Né? Então, é importante a observação da idade do milho para você também determinar manejo. Nós temos dois tipos de determinações de estádios. Tá? Nós temos os estádios vegetativo, onde não temos a presença de fatores reprodutivos, com exceção do pendão, que é a última fase do período vegetativo, e o período reprodutivo, onde eu tenho já o surgimento da espiga, na verdade, o surgimento do estigma da espiga, até a fase de colheita, ou de grão, ou de silagem, ou de pamonha, ou de milho verde. Tá? Então, no estágio vegetativo, é simples. Antes de ter primeira folha desenvolvida, eu chamo de VE, que vai do dia do plantio até o surgimento da primeira folha. Primeira folha seria a folha desenvolvida. V1 seria a primeira folha completa, ou seja, folha que tem lâmina, colar e bainha. V2, lâmina, colar e bainha, e assim sucessivamente até aparecer o pendão, que eu chamo de VT, ou pendoamento. No estágio reprodutivo, eu divido o estágio reprodutivo do milho em 6, que vai desde o embonecamento, passando por bolha d'água, leitoso, pastoso, que é o ideal para a colheita de milho verde, apesar de que em alguns lugares utiliza aí o R5. R5, que é a formação do dente, ou formação da linha de leite, ou ponto de pamonha, ou ponto de silagem, é no R5. E no R6, que é a maturidade fisiológica, ou seja, é o período onde já temos embrião apto a germinar e temos também a formação do que nós chamamos de ponto de carvão, que é quando a espiga se desliga do grão. O grão se desliga da espiga e forma ali uma camada de abscisão que a gente chama de carvão, que é o R6. Tá? Então vamos prestar atenção na colheita. Formação de dente e formação da maturidade fisiológica, que é o mesmo ponto de colheita para semente, é o mesmo ponto de colheita para grão. Aqui é a parte do VE que nós temos do semeio até o surgimento da primeira folha completamente expandida, ou seja, a folha completa, lâmina, colar e bainha. Bom, no VE, o que é importante lembrar? É o período onde você vai fazer o semeio. Já falamos. Tem que ter oxigênio, tem que ter água. Não pode ter água em excesso, porque água em excesso vai fazer com que haja menos oxigênio a planta respira. Se a planta respira e não tem oxigênio, ela vai degradar a glicose, não por via respiratória, e sim por via fermentativa. Via fermentativa vai produzir álcool. Álcool vai desnaturar lipídio. Desnaturação de lipídio, morte do embrião. Então, é importante lembrar que tem que ter oxigênio. Como é que eu providencio o oxigênio no solo? Afofando o solo, ou no sistema convencional ou no direto, revolvendo o solo. Como que falta oxigênio? Excesso de água, adensamento do solo, a formação de espelhamento do disco de sulco,
ou crosta superficial, ou pé de arado. Tudo isso aí vai me favorecer menor quantidade de oxigênio. A outra questão é profundidade de semeio. Aqui nós temos duas sementes, plântulas já. Uma semente foi semeada mais profundo que a outra. Aonde foi mais profundo, o que aconteceu? Planta germinou, não chegou luz, cresce mais. Não chegou luz, cresce mais. Não chegou luz, cresce mais. Chegou luz, beleza. Agora eu posso me dedicar ao que interessa. Vou fazer fotossíntese e produzir os tecidos que eu quero. Mas o que aconteceu em contrapartida? Teve um crescimento maior de raiz seminal. Essa raiz seminal, já falei para vocês, ela não permanece na planta viável. Então ela não é a raiz que me interessa. O que me interessa é qual raiz? Raiz nodal. É essa que fica. É essa que é a raiz fasciculada, é a que vai ficar na planta. Então quem eu quero que seja grande? Raiz seminal ou nodal? Raiz nodal. Então, se eu semeio muito profundamente, eu tenho dois danos. O primeiro, eu tenho menor partição de assimilado para a raiz nodal. Qual é o outro dano? Eu tenho um crescimento muito grande do mesocótico. Isso pode me favorecer o quê? Acamamento. Adicionado e como consequência disso, eu vou ter uma menor altura aqui da parte aérea, que é onde vai me produzir carboidrato. Essas duas sementes têm a mesma idade, foram semeadas no mesmo dia, só que uma mais profunda, a outra menos profunda. Ou seja, uma ideal, a outra não ideal. E dá para ver aqui, tenho 1, 2, 3 lâminas foliares, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 lâminas foliares e mais raiz nodal. Ou seja, essa planta está com uma possibilidade de vigor maior. Eu tenho uma partição de assimilado melhor. Tudo bem? Quantidade de carboidrato é a mesma. O que muda é a plasticidade em relação ao contexto em que foi feito. Então, profundidade de semeio é importante, muito importante. Qual é a profundidade de semeio ideal? 3 centímetros em solo de textura pesada, média a pesada, e até 6 centímetros em solo de textura arenosa. Aqui no V3 eu vou ter 3 folhas folhas completas. O que é a folha completa? Lâmina, colar e bainha. Vocês vão observar também que nessa fase, a primeira folha vai começar a morrer. Essas folhas começam a morrer aqui de baixo. Por quê? Porque chega menos luz, há uma mobilização de carboidrato para as folhas mais novas que são dreno. Atenção aqui maior ao cartucho. Eu tenho um cartucho aqui, então tem muito ataque aqui de lagarta do cartucho. Nessa fase, o ponto de crescimento ainda está abaixo do solo. Se o ponto de crescimento ainda está abaixo do solo, esse ponto de crescimento aqui respira, ou seja, falta de oxigênio aqui vai prejudicar o crescimento da planta e possivelmente vai ocasionar o apodrecimento do ponto de crescimento. E aqui eu tenho as 3 folhas desenvolvidas. Mais ou menos 2 semanas após o plantio, é quando eu já posso fazer, por exemplo, o crescimento a aplicação de cobertura. Geralmente aí no V4 e no V5 a gente faz aplicação, e no V10 a gente faz aplicação de cobertura. Bom, no V6 a planta já cresceu bastante e a primeira folha eu já não observo. Então, vocês vão ver lá no vídeo de fenologia que o agrônomo responsável lá, que dá a palestra lá do POM, ele fala sobre contar o número de nós para fazer determinação de idade nessa fase. A partir do V6, o ponto de crescimento já ultrapassou a superfície do solo. A partir desse momento, eu já posso, por exemplo, pode casualizar, por exemplo, com um período de maior intensidade de chuva. Nesse período, a raiz já está mais tolerante. O ponto de crescimento
já tem acesso, já está afastado do perigo de se encharcar. Tá? Então eu faço o semeio no período que tem umidade no solo, mas não tenha encharcamento. E eu tenho que casualizar isso para que, quando haja possibilidade de muita intensidade de chuva, eu tenha o ponto de crescimento já fora da superfície do solo. Aqui eu já tenho o crescimento de espigas, tá? E o sistema radicular nodal está crescendo e o seminal extingue o seu crescimento. Na faixa do V12, mais ou menos, eu tenho a formação já da espiga. É ali que vai determinar potencial produtivo. Tá? A espiga, o comprimento e diâmetro vai me determinar maior número de fileiras e maior comprimento de fileiras. E isso vai me dizer se vai ter muito ou pouco ovário para produzir a cariopse, produzir o grão. Tá? O que acontece nessa fase? Se essa fase acontecer muito rápido, não vai ter tempo da espiga ser muito grande. O que faz essa fase passar muito rápido? Essa fase passa muito rápido se houver elevada temperatura. Quanto maior a temperatura, menor vai ser o ciclo do milho. E quanto menor o ciclo do milho, menos tempo ele tem para fazer produção de carboidrato. Se ele tem menos possibilidade de produção de carboidrato, eu vou ter menor produção de espiga, de enchimento de grão. Tá? Então, o tamanho e número de sementes são determinados nessa fase. Híbridos, não apareceu aqui, mas eu falo para vocês. Híbridos precoces, ou seja, híbridos que têm uma menor soma térmica para entrar em floração, passam por essa fase muito rápido. Então, além de temperatura, também a característica de, se a planta for precoce, super precoce, precoce ou tardia, ou o normal, de ciclo normal, isso vai me determinar se essa fase passa rápido ou não. Então, na Amazônia, a gente tem dois problemas nessa fase. O primeiro deles é a elevada temperatura. Se eu tenho temperatura elevada, o ciclo diminui. E o outro problema é que o material produzido de milho no nosso país não é adaptado para a Amazônia. Existe possibilidade de plantio de milho aqui, porém não existem poucos materiais de ciclo normal. Ou seja, material de milho que precisa de uma soma térmica maior para florescer. O material que chega para a gente geralmente é super precoce e precoce. Então, ele já precisa de uma soma térmica pequena, precoce e super precoce, aliado à elevada temperatura. Isso faz com que o ciclo do milho aqui na nossa região seja muito pequeno. Então, a gente tem uma produtividade menor aqui justamente por quê? Porque nós temos uma soma térmica muito grande e material de precocidade, de plantio com precocidade. E isso faz a nossa produção seja menor. Existem outros fatores que eu vou falar em fisiologia, mas o preponderante é esse. VT, que é o pendoamento, é muito simples de identificar, é quando o pendão abre. Tá? Quando ele estiver aberto assim, cheguei no VT. Tá? Se, por exemplo, não tiver pendão aqui, não vai ter polinização. Tá? Então, eu tenho que manter o pendão de boa. Qual é o problema aqui do pendão? O principal dele é se tiver lagarta que vai comer o pendão ainda, no cartucho. Tá? Então, eu tenho que tomar alguns cuidados com relação a controle de pragas. Aqui eu tenho a emissão de pólen, é bastante pólen, como eu já falei com vocês na aula passada. E aí depois chegamos à fase reprodutiva, que é quando aparece a espiga. Tá? Quando aparece a espiga, você vai determinar a idade não mais por folha. Você vai olhar para a espiga. A primeira delas é o embonecamento. Tá? O embonecamento é o R1. Não aconteceu fecundação aqui ainda. Tá? Por que eu sei que não aconteceu fecundação? Porque o estigma ele não está enegrecido. Tá? Não está seco.
ele tem essa coloração aqui, que me determina aí a questão do embonecamento. O que tem que acontecer? O que já está acontecendo aqui, na verdade? Quando o estigma sai, já tem pólen no ar, já está acontecendo fecundação. Tá? O que pode prejudicar essa fase? Se a umidade do ar estiver muito baixa, ou se estiver faltando água no solo, o estigma ele não se exterioriza. Tá? Se ele não se exterioriza, não tem fecundação. Tá? Então, nessa fase aqui, não pode faltar água. Tá? Se também não tiver água, o tubo polínico não vai ter condições de crescimento dentro do estigma. Havendo fecundação, os estigmas eles vão secar, tá? Eles vão ficar pretinhos. E aí você determina, olhando já que passou para o R2. O principal sintoma de que passou para o R2 é o enegrecimento do estigma. Tá? Aí eu sei que aconteceu fecundação. Os grãos estão muito pequenos e eles formam o que a gente chama de bolha d'água. Depois ele passa para a fase de grão leitoso, tá? Onde os grãos são extremamente brancos, tá? Eles não são mais translúcidos. E depois disso eu passo para a fase de grão pastoso, onde começa a ficar, o grão fica amarelo, tá? Amarelo bem claro. É o ponto ideal para milho verde. Tá? Há quem goste de outra fase mais dura, mas é o ponto ideal para milho verde. Tudo bem? Essa fase aqui, ó, milho verde. Nessa fase, se você vai produzir milho verde, você tem que saber que essa espiga ela é extremamente perecível. Se você colher, você tem que vender. Não dá para você armazenar, a não ser que seja em refrigeração. Então, se você se destina à produção de milho verde, você não vai produzir uma área imensa. Você vai produzir faixas, né? Para que as plantas cheguem nesse estágio de desenvolvimento e sejam colhidas e sejam vendidas. Eu ter lá 50 mil espigas para vender é muito difícil. Então, você tem que colher e vender. Então, vai lá, vou vender 1000 espigas numa semana, 1000 espigas na outra. Então, você vai fazendo plantio menor, tá? E escalonar a produção. Então, esse aqui é um ponto legal aí para milho verde. O R5 é um ponto mais importante para... Tá errado aqui, tá, gente? Tá faltando um M aqui, por favor. Que é a formação do dente, que é o R5, e a formação também da linha de leite, é chamado também de ponto de pamonha. Tá? Aí você vai ter grãos bem amarelos e alguns mais branquinhos. O que é essa linha de leite e por que ela é tão importante? Estão observando aqui, ó. Toda essa fase aqui é o R5. Esses 4 grãos estão no R5. Tá? Formação de dente por quê? Porque aqui em cima está formando uma reentrância aqui, como se fosse um dente. Tá? E vocês estão observando aqui, ó. Aqui tem um dente em cima, mas está tudo branco. Tá? Aí aqui eu tenho uma formação de uma linha. Aqui amido solidificado, aqui amido ainda meio pastoso. Então eu tenho aqui a formação do que a gente chama aqui de linha de leite. Qual é o ponto ideal de colheita de silagem? É aqui, ó, da metade até 3/4. Não posso deixar passar disso aqui. Tá? Então tá aqui, ó, linha de leite. Metade, 3/4 é o ideal. Como é que eu observo a linha de leite? Você vai pegar a espiga, quebrar no meio, tá? Vai seccionar, quebra. Você vai pegar a parte da ponta da espiga e vai olhar desse jeito aqui. Daqui para frente é a ponta. Você vai olhar essa parte e você vai observar onde é que está a linha do leite. Aqui está na metade já, ponto ideal de colheita.
para a silagem. Por quê? Nesse ponto, eu tenho a maior taxa de recuperação de massa seca. Ou seja, se eu colher nessa fase, a silagem ela vai ser triturada, vai ser posta no processo lá de conservação fermentativa. Então, quando eu recupero a silagem, eu vou recuperar mais massa seca nesse período. Nesse período aqui, onde está muito líquido ainda o grão, eu tenho menor massa seca recuperada. Tá? Que é o quê? Colhi, por exemplo, aqui, 10 toneladas. De 10 toneladas, de 10 mil quilos, eu vou recuperar em silagem 950 quilos. 9.500 quilos. Tá? Então, eu vou perder aqui 500 quilos. Tá? Então, aqui não, aqui eu perco bastante. Eu vou perder 1.500 quilos em 10 toneladas. Tá? Então, dentro da taxa de recuperação, o ideal é aqui. Quando passa disso, também eu vou ter uma perda, né, no campo e uma umidade inadequada para a silagem. Tá? Aqui o problema é excesso de umidade e aqui o problema é falta de umidade na questão de fermentação disso aqui, que é feito por micro-organismos. E a silagem é colhida como? É super simples, tá? A máquina de colher silagem é uma plataforma de corte. Ela corta a planta, é levada aqui para o meio, e daqui para o meio ela é levada por esse, como se fosse um guindaste aqui, mas é uma correia transportadora que vai para uma caçamba. É o ideal que seja caçamba ou algum carroça basculante. Então vai cortando aqui, vai caindo dentro do caminhão. Essa massa toda triturada tem o quê? Tem a parte aérea. O que fica no campo é apenas um pitoquinho aqui e o sistema radicular. Se eu corto a planta inteira, obviamente que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter uma extração de nutriente muito grande. Quando eu colho o grão, eu colho apenas o grão. Eu não colho a espiga, eu colho o grão. Então todo o material que fica, né, que é colmo, folha, espiga e raiz, vai me dar uma ciclagem de nutrientes, vai retornar um pouco dos nutrientes. Então tenham cuidado quando produzir silagem, que depois que você produz silagem, o solo fica pobre em nutrientes. Então você vai ter que fazer uma reposição de nutriente maior para a próxima safra. E como vocês estão vendo aqui, eu posso colher silagem de qualquer jeito. Eu não preciso respeitar linha entre linha, eu posso colher de qualquer jeito. Se for grão, não, eu tenho que botar a máquina no caminho das linhas. E o estágio R6, que é a maturidade fisiológica, ou seja, aqui eu tenho o embrião apto a germinar, né? Eu já tenho o desligamento do grão com a espiga, e chuva nessa fase vai me favorecer a viviparidade, que é a germinação ainda na espiga. Nessa fase é importante, então, o que a gente falou na aula passada? O empalhamento. Quanto maior o empalhamento, menor a possibilidade de umidade dentro da espiga e germinação na espiga. Consumo de carboidrato, no caso. E aqui eu tenho a formação da camada negra. É muito evidente, isso aqui é uma camada de abscisão, a gente chama também de ponto de carvão. E a espiga aqui, o grão ele se solta facilmente da espiga. É nesse ponto aqui que é o ideal para fazer colheita do grão. A colheita do grão é feita com uma máquina, uma colheitadeira. Tá? Então, a plataforma de corte de milho parece também um cortador de cabelo, mas cada espaço desse aqui entra uma fileira de milho. É diferente da silagem. Da silagem eu posso cortar de qualquer jeito. Eu estou triturando a planta. Aqui não. Aqui entra a planta, ela é cortada, tá? Ela é levada até esse ponto central aqui e é levada aqui para dentro. Aqui para dentro eu tenho o mecanismo de debulha, de trilhadeira, que vai fazer com que haja separação de palha, espiga, colmo, folha, e fica
somente o grão dentro da colheitadeira. Tá? Aqui atrás eu tenho o espalhador de palhada. Vocês vão ver em plantio direto que é muito importante o espalhador de palhada. Aqui dentro fica armazenado os grãos. E aqui é o elevador de caçamba que vai levar o grão daqui de dentro ou também para um caminhão. Aqui, geralmente, no Brasil, como não tem silo, basicamente, nas fazendas, geralmente quem para do lado aqui da colheitadeira é já o bitrem lá, o caminhão que vai levar o grão, já despachar o grão para venda. Aqui eu tenho, o R1 não está aqui porque não tem grão, né? É o embonecamento, mas aqui eu tenho os grãos de R2 até R6. Tá? Bom, gente, isso foi fenologia. Tem o vídeo lá da Pioneer, a Pioneer Semente, que está disponível. Eu vou colocar exatamente em seguida essa aula, para que vocês tenham também outras informações lá. E a gente acaba essa parte de descrição botânica e implicação prática. Tá ok? Eu vai ter mais uma aulinha extra agora, que é sobre tipos de milho, para finalizar mesmo. E aí depois a gente entra em elementos construtores de produtividade. Muito obrigado, até mais.